Imagine uma sala de cirurgia, um ambiente de máxima concentração e precisão. Agora, imagine que, no centro de tudo, o paciente não está dormindo profundamente. Ele está acordado, conversando com a equipe médica, enquanto seu cérebro está sendo operado. Parece cena de filme, mas é uma realidade impressionante da medicina moderna. A cirurgia cerebral com o paciente acordado, conhecida como craniotomia com paciente desperto, é um dos procedimentos mais complexos e delicados que existem. É uma técnica que exige uma habilidade extraordinária da equipe cirúrgica e uma coragem imensa do paciente. Este procedimento permite que os médicos realizem intervenções em áreas muito sensíveis do cérebro, com uma segurança que seria impossível de outra forma, abrindo uma janela direta para o órgão mais misterioso do corpo humano. A principal razão para manter o paciente acordado é proteger funções cerebrais essenciais. Muitas vezes, tumores ou focos de epilepsia estão localizados muito perto de áreas que controlam a fala, os movimentos ou a visão. Se o cirurgião remover uma parte do tecido cerebral errado, o paciente pode perder permanentemente a capacidade de falar uma palavra, de mover um braço ou de reconhecer o rosto de um ente querido. Quando o paciente está acordado, ele se torna um guia ativo durante sua própria cirurgia. A equipe médica pode monitorar suas funções em tempo real, garantindo que o procedimento remova o problema, como um tumor, sem causar danos irreparáveis a essas áreas vitais. É uma colaboração única entre médico e paciente no momento mais crítico. O processo começa com o paciente sendo sedado para a parte inicial da cirurgia. Os médicos aplicam anestesia local no couro cabeludo para que ele não sinta dor alguma na pele ou no osso do crânio, pois o cérebro em si não possui receptores de dor. Após a abertura do crânio, a sedação é reduzida e o paciente é cuidadosamente acordado. Nesse momento, ele está consciente, capaz de ver, ouvir e falar, mas completamente livre de dor. A equipe, que inclui neurocirurgiões, anestesistas e neuropsicólogos, começa a interagir com ele. Essa conversa constante é a chave para o sucesso da operação, transformando o que poderia ser um momento de medo em um ato de cooperação pela preservação da qualidade de vida. Essa técnica é um testemunho espetacular do avanço da medicina. A capacidade de operar o cérebro, o centro de nossa consciência e identidade, enquanto a pessoa está participando ativamente do processo, é algo que desafia nossa imaginação. Mostra o quão longe chegamos na compreensão da neurociência e na sofisticação das técnicas cirúrgicas. Cada cirurgia desse tipo é uma história de confiança, ciência e a busca incansável por salvar e melhorar vidas. A precisão necessária é milimétrica e o diálogo contínuo entre a equipe e o paciente é a melodia que guia as mãos do cirurgião, garantindo que cada corte seja seguro e eficaz. É uma fronteira da medicina que continua a nos surpreender. Durante a cirurgia, os médicos realizam o que é chamado de mapeamento cerebral funcional. Com o cérebro exposto, o neurocirurgião utiliza um pequeno eletrodo para aplicar uma corrente elétrica muito suave em diferentes pontos da superfície cerebral. Isso desativa temporariamente uma pequena área do cérebro, sem causar nenhum dano. Enquanto o cirurgião faz isso, um neuropsicólogo está ao lado do paciente, pedindo que ele realize tarefas específicas. Por exemplo, pode pedir para ele nomear figuras mostradas em cartões, contar números ou mover os dedos da mão. Essa interação é fundamental para criar um mapa preciso das funções cerebrais daquele indivíduo. Se o paciente hesita ou para de falar quando uma determinada área é estimulada, os médicos sabem que aquela região é crucial para a linguagem. Eles marcam essa área com pequenas etiquetas estéreis, criando um mapa visual diretamente no cérebro do paciente. Da mesma forma, se o paciente é solicitado a mover a mão e não consegue fazê-lo quando outra área é tocada pelo eletrodo, essa região é identificada como a responsável pelo controle motor.
Este mapa personalizado é o Guia do Cirurgião. Ele mostra exatamente onde é seguro operar e quais áreas devem ser evitadas a todo custo. É uma dança delicada e precisa entre a tecnologia e a resposta humana. Os exemplos de pacientes participando ativamente de suas cirurgias são verdadeiramente inspiradores e demonstram a complexidade do cérebro. Há casos famosos de músicos que tocaram violão ou saxofone durante a operação para garantir que sua habilidade musical não fosse afetada. Em outros casos, pacientes bilíngues são testados em ambos os idiomas para garantir que nenhuma das linguagens seja comprometida. Um paciente pode ser solicitado a descrever uma imagem em detalhes ou a ler um texto em voz alta. Cada tarefa é cuidadosamente escolhida para testar a função específica que está em risco, dependendo da localização do tumor ou do problema a ser tratado. Essa abordagem permite uma cirurgia muito mais precisa do que seria possível com o paciente totalmente anestesiado. Em vez de depender apenas de imagens de ressonância magnética feitas antes da cirurgia, que são estáticas, o mapeamento em tempo real oferece uma visão dinâmica e funcional do cérebro. Cada cérebro é único, e a localização exata das funções pode variar ligeiramente de pessoa para pessoa. Portanto, personalizar a cirurgia dessa maneira aumenta drasticamente as chances de sucesso, permitindo que o médico remova o máximo possível do tecido doente, enquanto preserva a identidade e as capacidades que tornam cada paciente quem ele é. É a medicina em seu estado mais personalizado e humano. Apesar de toda a tecnologia e planejamento, a cirurgia cerebral com o paciente acordado não está isenta de riscos e desafios. É, afinal, uma operação no órgão mais complexo do corpo. Um dos maiores desafios é o aspecto psicológico para o paciente. Estar consciente durante uma cirurgia cerebral pode ser extremamente estressante e assustador. Por isso, a preparação antes do procedimento é intensa e envolve longas conversas com a equipe, para que o paciente saiba exatamente o que esperar. A presença de um neuropsicólogo na sala de cirurgia não é apenas para realizar os testes, mas também para oferecer apoio emocional, acalmar o paciente e mantê-lo focado e cooperativo durante todo o processo. Os médicos também enfrentam decisões difíceis em tempo real. Às vezes, um tumor está tão entrelaçado com tecidos funcionais que removê-lo completamente significaria causar um déficit neurológico permanente. Nesses momentos, o cirurgião precisa pesar os riscos e benefícios. É melhor deixar uma pequena parte do tumor para trás e preservar a fala do paciente, ou ser mais agressivo e arriscar uma sequela? Essas são decisões de fração de segundo, tomadas com base no mapeamento cerebral e, em alguns casos, em conversa com o próprio paciente ou sua família. A responsabilidade nas mãos da equipe médica é imensa, e cada movimento é calculado para alcançar o melhor resultado possível. Além do estresse emocional, existem riscos físicos. Embora raros, podem ocorrer complicações como Media Group, Surgical Team, Responding to Complication in Brain Surgery, Close-up of bleeding or swelling during brain operation myostock, a distribute, equally, sangramento, inchaço cerebral ou infecções. Outro risco é a possibilidade de o paciente ter uma convulsão na mesa de operação, especialmente em cirurgias para tratar a epilepsia. A equipe está preparada para lidar com essas emergências imediatamente, com medicamentos e procedimentos para controlar a situação. O anestesista desempenha um papel crucial, monitorando constantemente os sinais vitais do paciente e garantindo que ele permaneça confortável, sem dor e estável, pronto para intervir a qualquer momento se algo inesperado acontecer. A tecnologia tem sido uma grande aliada na redução desses riscos. Sistemas de neuronavegação, que funcionam como um GPS para o cérebro, ajudam os cirurgiões a se localizarem com extrema precisão, combinando as imagens de ressonância magnética pré-operatórias com a anatomia real do paciente na sala.
Microscópios cirúrgicos potentes oferecem uma visão ampliada e detalhada do campo operatório. No entanto, mesmo com toda essa ajuda tecnológica, a habilidade, a experiência e o julgamento humano do cirurgião continuam sendo os fatores mais importantes para o sucesso da operação. É a combinação de tecnologia de ponta com a perícia humana que torna esses procedimentos possíveis e cada vez mais seguros. A cirurgia cerebral com paciente acordado é uma prova clara de que, embora arriscadas, essas intervenções podem salvar vidas e, mais importante, preservar a qualidade de vida. Para um paciente com um tumor em uma área eloquente do cérebro, a alternativa poderia ser uma cirurgia cega, com alto risco de sequelas, ou simplesmente a decisão de não operar, deixando a doença progredir. Esta técnica oferece uma terceira via, uma chance de tratamento eficaz com a máxima preservação das funções que definem quem somos. Cada paciente que sai da sala de cirurgia, falando, movendo-se e, eventualmente, retomando sua vida normal, é uma vitória da medicina moderna e uma fonte de esperança para muitos outros. O sucesso dessas cirurgias representa um dos maiores avanços da medicina nas últimas décadas e nos mostra como a colaboração entre diferentes especialidades, neurocirurgia, anestesiologia, neurologia, neuropsicologia, pode levar a resultados extraordinários. A técnica não apenas melhora os resultados para os pacientes, mas também aprofunda nosso conhecimento sobre o funcionamento do cérebro. Cada mapeamento cerebral realizado em uma cirurgia é uma pequena contribuição para o grande quebra-cabeça da neurociência, ajudando-nos a entender melhor como a linguagem, a emoção e o movimento estão organizados no cérebro humano. Olhando para o futuro, a tendência é que essas cirurgias se tornem ainda mais seguras e precisas. A tecnologia de imagem continua a evoluir com ressonâncias magnéticas funcionais cada vez mais detalhadas, que podem ajudar no planejamento pré-operatório. A robótica também começa a dar seus primeiros passos na neurocirurgia, prometendo uma estabilidade e precisão ainda maiores para as mãos do cirurgião. Além disso, a pesquisa em neurociência pode revelar novas maneiras de proteger e até mesmo reparar o tecido cerebral durante e após a cirurgia. Estamos vivendo uma era de ouro na exploração do cérebro, e os benefícios diretos são vistos nessas salas de operação. Em última análise, a cirurgia cerebral com o paciente acordado nos convida a refletir sobre a resiliência do corpo humano e a genialidade da mente humana. É um procedimento que fica na intersecção entre a ciência mais avançada e a interação mais fundamentalmente humana, a conversa. É um símbolo poderoso do progresso médico que não busca apenas curar a doença, mas também proteger a essência da pessoa. A cada procedimento bem-sucedido, reafirmamos o compromisso da medicina em ultrapassar limites, transformar o que antes era impossível em rotina e oferecer um futuro melhor e mais saudável para todos.